Olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta sexta-feira, dia 20 de março. Vamos então aos destaques do dia. Receita Federal libera o formulário para declaração do imposto de renda e você vai ver também. O preço do diesel dispara e chega a R$ 7,22. E ainda, hoje começa o outono no Brasil e a previsão é de temperaturas altas. Tudo isso você confere a partir de agora. E a Receita Federal liberou o novo programa para a declaração do Imposto de Renda de 2026. O arquivo está disponível no site da Receita e permite que os contribuintes preencham a declaração com antecedência. Vamos ver. A Receita Federal antecipou a liberação do programa do Imposto de Renda de 2026. Inicialmente, o sistema estava previsto apenas para as 8 da manhã desta sexta-feira. No entanto, com a conclusão dos testes finais, o download foi liberado ainda na noite de quinta. Vale lembrar que a transmissão da declaração só será permitida a partir da próxima segunda-feira, quando começa oficialmente o prazo de entrega. Na prática, o contribuinte ganha o final de semana para adiantar o preenchimento dos dados e evitar a correria. O órgão também reforçou a lista de quem tem prioridade na hora de receber a restituição. A fila segue na seguinte ordem. Primeiro, idosos acima de 80 anos, depois idosos entre 60 e 79 anos e, na sequência, pessoas com deficiências ou doenças graves. E, por fim, professores cuja maior fonte de renda seja o magistério. Além desses grupos, quem utilizar a declaração pré-preenchida ou optar por receber via Pix também entra na lista de prioritários. São obrigados a declarar todos os cidadãos que tiveram rendimentos tributáveis acima do limite estabelecido ou possuem bens de alto valor. Quem perder o prazo estará sujeito a multa de 1% ao mês sobre o imposto devido de 2025. Mesmo que o tributo já tenha sido quitado, a penalidade tem valor mínimo de R$ 165,74 e pode chegar a 20% do imposto devido, segundo a Receita. O download do programa está disponível no próprio site da Receita Federal e também poderá ser realizado online em aplicativos disponíveis na App Store e na Google Play. E olha, acaba hoje o prazo para os aposentados e pensionistas do INSS reclamarem os descontos indevidos nos pagamentos. Quem perder o prazo não vai receber a devolução. O programa de ressarcimento começou no dia 24 de julho no ano passado, após a descoberta da fraude nos pagamentos, que teria descontado mais de 6 bilhões de reais dos aposentados entre os anos de 2019 e 2024. Até agora, já foram devolvidos quase 3 bilhões de reais e a mais, de 4 milhões de pessoas. Esse é o número certo. E olha só, o preço médio do diesel disparou depois do início da guerra no Oriente Médio. Uma pesquisa apontou que o litro do combustível já vale mais de R$ 7 no Brasil. Vamos ver. Um levantamento da TruckPeg, empresa que faz gestão de frotas, revelou que o preço médio do diesel no Brasil já aumentou cerca de 25% e chegou a uma média de R$ 7,22 nos primeiros 20 dias de conflito. No início da guerra do Oriente Médio, no final de fevereiro, o preço médio era de R$ 5,74. As informações da empresa vêm de mais de 143 mil transações de compras de diesel em cerca de 4.700 postos. Na última semana, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis já havia registrado aumento de 12% no preço do diesel comparado à semana anterior. O levantamento mostrou que alguns estados tiveram subidas expressivas, como Tocantins, que viu o litro do diesel aumentar 37%, o Piauí, que registrou alta de 28%, e São Paulo, que teve aumento de 27%. Os preços do barril do petróleo e derivados registraram fortes altas nas últimas semanas. Ataques a refinarias e reservas, além do impasse pelo Estreito de Hormuz, pressionam o mercado. Nas últimas semanas, o governo federal anunciou diminuição de tributos e um subsídio de 32 centavos para o diesel, mas o efeito ainda não é sentido nas bombas.
Olha, os caminhoneiros anunciaram que não vão entrar em greve. A decisão foi tomada em assembleia realizada ontem em Santos e que contou com a participação de lideranças da categoria. Eles reclamam da dificuldade para trabalhar por causa do aumento do diesel e também do preço dos fretes, mas decidiram manter o diálogo com o governo, que anunciou medidas para tentar amenizar essa situação. Na próxima semana, representantes dos caminhoneiros vão se reunir com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, em Brasília. E a exportação de gás natural pelo Catar vai cair após os ataques do Irã contra instalações energéticas do país. A perda estimada é de cerca de 20 bilhões de dólares por ano. O ministro da Energia do Catar declarou nesta quinta-feira que os ataques contra as instalações energéticas do país reduzirão sua capacidade de exportação de gás natural liquefeito, o GNL, em 17%, uma perda estimada em 20 bilhões de dólares em receitas anuais. Essa quantia equivale a 104 bilhões de reais. O reparo dos danos sofridos pelas instalações de GNL levará entre 3 e 5 anos. O impacto será sentido na China, Coreia do Sul, Itália e Bélgica, declarou em um comunicado Saad Sherida Al-Kaabi. O ministro acrescentou que, por causa desta situação, o país se sente obrigado a declarar força maior por até 5 anos em alguns contratos de gás natural liquefeito de longo prazo, um termo legal que lhe permite descumprir os contratos de exportação de gás assinados por causas alheias à sua competência. O primeiro-ministro do Catar, o Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, afirmou que o ataque do Irã contra a principal infraestrutura de gás do país é uma prova clara de que o Irã mente quando diz que ataca apenas interesses americanos no Golfo. Também nesta quinta-feira, a mídia israelense noticiou que uma refinaria de petróleo na cidade portuária de Haifa, no norte do país, foi atingida após o exército israelense alertar sobre a possibilidade de lançamento de mísseis do Irã. A emissora pública israelense Kan 11 exibiu imagens na televisão mostrando uma densa coluna de fumaça escura subindo da área da refinaria. Em uma publicação no X, a emissora informou que não havia preocupação com vazamento de materiais perigosos. E veja a seguir, hoje, 20 de março, é o Dia da Felicidade. E ainda começa o outono no Brasil e a previsão é de temperaturas altas. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e com mais notícias do Brasil e do mundo para você. E as pessoas com mais idade costumam ser apontadas como aquelas com maior dificuldade para dormir, mas a insônia está atingindo cada vez mais os jovens. A depressão é um dos motivos para eles não conseguirem descansar o tempo mínimo necessário recomendado pelos médicos. Um levantamento recente, publicado na revista científica da Associação Médica Americana, revela que a maioria dos adolescentes não tem dormido o suficiente. De acordo com o estudo, cerca de 76,8% dos jovens dormem 7 horas ou menos por noite, patamar considerado insuficiente para essa faixa etária e abaixo do recomendado por especialistas em saúde. A análise reuniu dados de mais de 120 mil adolescentes nos Estados Unidos, coletados entre 2007 e 2023. Ao longo desse período, houve um aumento consistente no número de jovens com privação de sono. A proporção passou de 68% para 76%. Já os casos mais graves de adolescentes que dormem 5 horas ou menos por noite também cresceram, saltando de 15% para 23%, indicando um agravamento do problema. Os pesquisadores identificaram ainda uma relação direta entre a falta de sono e outros fatores de saúde. Jovens que apresentam sintomas depressivos
depressivos, pensamentos suicidas ou maior exposição a comportamentos de risco tendem a dormir menos. A privação de sono também impacta o desempenho cognitivo, podendo causar dificuldade de concentração, problemas de aprendizagem, alterações de humor e maior irritabilidade. Especialistas alertam que o sono é essencial para o desenvolvimento físico e mental na adolescência. Entre as medidas sugeridas para enfrentar o problema estão mudanças na rotina escolar, como o adiamento do início das aulas, além da conscientização sobre hábitos saudáveis. Estudos indicam que aumentar o tempo de descanso pode melhorar o rendimento acadêmico, fortalecer a saúde emocional e reduzir riscos associados ao déficit de sono. E o outono começa agora, mas a estação não deve trazer aquele alívio no clima que muita gente aguarda. A previsão é que as temperaturas devam ficar mais altas em praticamente todo o Brasil. Apesar da chegada do outono, o calor do verão não vai dar trégua tão cedo e as temperaturas devem ficar acima da média histórica em várias regiões durante os meses de abril, maio e junho. Abril deve ser o mês mais parecido com o verão dentro do outono. O tempo fica abafado, o céu carregado à tarde e pancadas de chuva seguem como padrão dominante nesse primeiro mês da estação, sem nenhuma massa de ar frio com força suficiente para mudar esse quadro. O La Nina fraco que marcou o verão perdeu força desde fevereiro e caminha para o fim. No lugar dele, os modelos climáticos internacionais apontam para o desenvolvimento gradual do El Niño ao longo do trimestre abril, maio e junho. Esse processo tende a manter o calor acima do normal por mais tempo e pode abrir espaço para ondas de calor pontuais ao longo da estação. Um resfriamento mais perceptível só deve aparecer em maio, quando os dias ficam mais curtos. O sol perde intensidade e as noites começam a ficar mais frescas, especialmente no sul e nas áreas de maior altitude do sudeste. Os meteorologistas aguardam a primeira massa de ar polar forte entre maio e junho, trazendo uma possibilidade de geada no sul e mínimas em torno de 10 graus em São Paulo. Mesmo assim, essa é uma projeção de longo prazo, ainda sujeita a ajustes nas próximas semanas. Olha, quem vai trazer agora mais detalhes de como vai ser o outono é a Maria Clara Sasaki. Ela que é meteorologista da Tempo OK. Vamos ver. O outono de 2026 para o estado de São Paulo será marcado primeiramente por uma condição de poucas chuvas, alguns períodos de temperaturas elevadas, aos poucos, gradativamente as instabilidades vão perdendo força e especialmente os meses de abril e maio tendem a ser com poucas chuvas e as chuvas que acontecerem serão típicas ainda de uma característica de verão. Então aquela chuva que acontece por causa de calor, de umidade alta, uma nuvem mais carregada que se forma no período da tarde e aí provoca as chuvas que até podem provocar alguns transtornos pontuais, mas são chuvas de curta duração. Podemos ter temperaturas acima da média, valores de temperaturas superando aí a climatologia, tanto no mês de abril, mas principalmente no mês de maio, e a partir do mês de junho a gente vê um cenário um pouco diferente. As frentes frias terão mais disponibilidade para avançar, terão mais condições para avançar do sul em direção ao sudeste do Brasil, e isso pode trazer um aumento nas precipitações, especialmente aí no final do mês de junho e início do mês de julho, e teremos também as primeiras ondas de frio mais significativas. Elas devem acontecer só lá para o final da estação, podendo provocar algumas geadas pontuais. Vale destacar que estamos saindo de uma condição de Laninha e entrando em uma condição de El Niño. Nesse período de outono, estaremos passando por uma transição. O Oceano Pacífico, as águas do Oceano Pacífico estarão em aquecimento, e aí devemos ter a ocorrência do El Niño a partir do inverno e ganhando intensidade lá para o final do ano. Então, neste período, nos próximos meses, a tendência é desse aquecimento. Então, não teremos nem El Niño e nem Laninha atuando agora entre os meses de abril, maio e junho. Por isso, há essa expectativa de uma temperatura bem próxima aí da climatologia, apesar de ter uma tendência de, em alguns momentos, superar a média climatológica, tanto nos meses de abril quanto maio, e no mês de junho ficar em torno da média climatológica. As ondas de frio que acontecerem, tanto agora no outono como no início do inverno, serão de curta duração. Podemos ter alguns dias de frio mais significativo, mas não será um frio persistente, não será um frio duradouro. Olha, no Japão a situação é completamente diferente. Os meteorologistas de Tóquio
anunciaram o início oficial da temporada de flores de cerejeira. É o começo do Hanami, uma tradição japonesa de admirar as novas flores de sakura e celebrar a chegada da primavera. A primavera ainda não começou oficialmente no hemisfério norte, mas no Japão as famosas cerejeiras já estão florescendo. Os meteorologistas de Tóquio anunciaram nesta quinta-feira o início da temporada de floração, que marca o começo do Hanami, tradição japonesa de admirar as novas flores e celebrar a chegada da nova estação com piqueniques com familiares e amigos. O espetáculo da floração impressiona japoneses e turistas todos os anos. É algo que ocorre todos os anos, mas com a situação atual no Irã e tudo mais, o mundo está em crise. E com a chegada da primavera, espero de verdade que a paz volte outra vez. Acho que faz parte da mentalidade japonesa, da cultura japonesa, que ama os bonsais, as flores bonitas, as coisas bonitas, o refinamento de certa forma, das flores e das plantas em geral. Este ano, a temporada das flores de cerejeiras chegou 5 dias antes do normal. De acordo com os especialistas, o adiantamento é explicado pelas temperaturas mais quentes do que habitual em Tóquio desde meados de fevereiro. E para quem não sabe, hoje é celebrado o Dia Internacional da Felicidade. O novo relatório global da Ipsos revelou que as pessoas estão se declarando mais felizes em 2026 do que no passado. Mas quais são os principais motivos? Vamos ver agora na reportagem. A tão esperada boa notícia chegou. O novo relatório global da Ipsos apontou que os níveis de felicidade declarados pelas pessoas estão muito maiores neste ano. Este fenômeno acontece em quase todos os cantos do mundo, trazendo esperança para a sociedade atual. No Brasil, os números são ainda mais animadores e revelam uma população resiliente e otimista. O relatório analisou o comportamento da população em 29 países diferentes durante o último ano. Os dados mostram que as pessoas estão mais felizes em 25 dessas nações pesquisadas. No cenário brasileiro, o índice de satisfação atingiu a marca impressionante de 80% da população. Isso representa um aumento de 2 pontos percentuais se compararmos com os dados coletados em 2025. Dentro desse grupo, 28% afirmam estar muito felizes com suas vidas no momento presente. Outros 52% se declaram apenas felizes, mantendo uma média superior aos índices globais de alegria. Entender o que motiva esse sentimento é essencial para cuidarmos da nossa própria saúde mental diária. E ao contrário do que muitos imaginam, o dinheiro não é a principal fonte de felicidade. Para a maioria dos brasileiros, o sentimento de ser amado é o principal fator da felicidade. Cerca de 34% dos entrevistados citaram o amor como o fator que mais contribuiu para o bem-estar. Além disso, a saúde física e mental aparece logo em seguida, com 31% das menções diretas. Estar bem com o próprio corpo e mente é prioridade para as pessoas que vivem no país. Os relacionamentos com a família e com os filhos também ocupam um lugar central nessa lista. Eles foram citados por 29% dos entrevistados como fonte essencial de alegria e suporte emocional. Para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com um especialista. Nosso convidado é o doutor Júlio Pérez, ele que é psicólogo. Bom dia, doutor, seja muito bem-vindo. Grande prazer recebê-lo no nosso jornal. Muito bom dia, uma alegria estar aqui novamente. E nesse dia tão especial, né, o dia da felicidade. Mas vale a ressalva que existem diferentes camadas de afetos positivos que compõem a felicidade. A camada mais superficial, que é fugaz, que é imediata, tem uma relação com os prazeres sensoriais, né? Um banho gostoso, pós-exercício, esses prazeres são fugazes, imediatos. E uma camada muito mais importante de felicidade envolve um estilo de vida, né? Então, é uma felicidade profunda e duradoura, especialmente se houver propósitos, virtudes, vínculos saudáveis
e sentido para a existência. Vale considerar que muitos estudos de neurociências já revelaram os caminhos que conferem o bem-estar. A matéria trouxe, né? Quer dizer, a vinculação, o amor, o pertencimento e um aspecto fundamental que eu gostaria que todos levassem para celebrar o Dia da Felicidade. Fazer o bem faz bem. Estudos em neurociências revelaram que, ao fazer o bem para outras pessoas, uma atividade na região mesolímbica, que é a região do bem-estar, do prazer, das sensações boas, longevas, é mais ativada do que na condição de tomar uma atitude egocentrada, egoísta. Portanto, a possibilidade de fazermos o bem nesse dia da felicidade certamente impactará e florescerá cada vez mais a felicidade de todos, não só exclusivamente sua, mas de todos ao seu redor. É importante ter essa consciência, porque o mundo hoje está muito competitivo, né? Ao contrário das estatísticas, né? O povo brasileiro é excepcional, né? É resiliente, é carinhoso, generoso, mas o que também prevalece é a competitividade. São situações difíceis, situações desafiadoras, né? Muitas pessoas estão enfrentando padrões, infelizmente, de adoecimento, né? Sofrimento. A saúde mental está, sim, atualmente muito comprometida no mundo. Nós não podemos nos esquecer das guerras, né? Dos conflitos, mortes. Isso tudo afeta, sim, diretamente a qualidade da existência. Portanto, o saudável deve prevalecer como exemplo. E é para isso que estamos aqui. Mostrar a nossa parte em relação a virtudes, generosidade, sinceridade, verdade, né? De maneira que a gente faça uma boa diferença e deixe um legado saudável no mundo, também para as próximas gerações. Tá certo? E com certeza essa entrevista já ajudou nosso telespectador a começar esse dia mais feliz. Eu agradeço muitíssimo a sua participação. Nós acabamos de conversar com o Dr. Júlio Pérez, ele que é psicólogo. Doutor, muito obrigado pela participação. A gratidão é minha e um feliz dia hoje e sempre de uma felicidade robusta, consistente, por um estilo de vida saudável. Meu grande abraço a todos. Grande abraço. Eu queria acrescentar tudo isso que ele falou, a fé. A fé também nos torna mais felizes, inclusive para vivermos momentos não tão felizes. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Continue ligado em nossa programação. Uma ótima tarde e até mais.